E aí pessoal, tudo bem? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo da biodiversidade. Nessa aula nós vamos falar dos biomas aquáticos, aí falando mais específico agora da parte de água doce, né? Nós já falamos de água salgada, né? Só preciso caracterizar primeiro a questão dos peixes abissais que eu tinha falado, eu tinha prometido para vocês, né? A gente vai falar dos peixes, vamos falar dos peixes abissais, vamos falar do limnoscículo e o limnoscículo então nós temos o quê? A parte de um bioma aquático de água doce. Bacana? Quando a gente fala de peixes abissais, ainda, né, para a gente poder finalizar ali o talassociclo, a parte de água salgada, lembrando que o talassociclo é o maior biociclo do nosso, né, planeta aí, que pega a parte de água dos mares. E quando a gente classificou lá as profundidades, lembra que a gente tem a zona abissal a partir ali de 2.000 metros de profundidade, nós temos uma zona de escuridão chamada de zona abissal. E talvez você vai dizer, professor, quem vive nessa zona abissal? Imagine, né? Que solidão, talvez, uma escuridão, lá 2.000 metros, 3.000 metros de profundidade lá no oceano, que ser vai viver nessa escuridão? Os peixes abissais. E aí eles têm algumas características bem curiosas, por quê? É muito comum, gente, encontrar os peixes abissais e eles não possuem o quê? O olho funcional. Às vezes eles nem têm olho. Tá? Olha só. Então, às vezes eles nem têm olho. E quando muitos que têm olho, às vezes é um olho que não é funcional. Ou ainda, às vezes, só capta o quê? Só capta, às vezes, ali algum sinal de luz. Ué, professor, mas você falou que não tem luz? Algum sinal de luz porque alguns animais que vivem aqui nessa zona abissal emitem bioluminescência. Então, ter um olho que não forma imagem, mas que consegue captar algum sinal de luz, pode auxiliar ele para poder fugir de um predador, ou para poder capturar uma presa, ou ainda, né, para poder localizar um parceiro sexual. Então veja que aqui você tem uma situação em que muitos peixes são cegos, ou não possuem a estrutura do olho, ou tem o olho, mas o olho não é funcional, ou quando esse olho funciona, ele vai captar o quê? Só uma luzinha, só uma bioluminescência, que vai servir para fugir de um predador, para capturar uma presa ou para encontrar um parceiro sexual. Então veja que é interessante, né? Quando eu comento isso, o aluno fala assim, tá, professor, mas como que foi parar um peixe cego lá nas profundezas? Não é que foi parar, gente. As mutações, elas acontecem em qualquer ambiente. O que é uma mutação? Mutação são erros, são falhas que acontecem, podendo fazer com que eventualmente surja ali um animalzinho com uma determinada deficiência. E a mutação que forma de repente um peixe cego no mar, um peixe cego numa região que tem a luz do mar, né? Numa região de caverna, ou num rio, num lago, as mutações acontecem em todo o ambiente. E quem diz para mim se uma mutação é boa ou ruim? A seleção natural. O ambiente seleciona o mais apto. E vamos pensar aqui, o olho, ele é uma estrutura que consome muita energia. Para ter um olho, tem um custo elevado. Agora eu pergunto para vocês, faz diferença ter um olho funcional ou não ter um olho funcional aqui nas profundezas? Não faz tanta diferença, a não ser que ele use esse olho para captar uma bioluminescência de um parceiro sexual ou para fugir de um predador. Mas, como eu disse, a maioria dos peixes aqui são cegos. Então me parece ser uma vantagem para quem vive na escuridão ser cego. Então talvez aconteça uma mutação lá, de vez em quando, surge um mutante, um peixinho cego, e isso traz alguma vantagem, porque ali não tem, gente, a produtividade primária. Porque se não chega a luz, quer dizer, não tem fotossíntese. Professor, mas como que eles se alimentam então? Eles vão se alimentar dos detritos que acabam vindo de camadas superiores. Então alguns detritos que vêm de camadas superiores, então a gente poderia dizer que eles são detritívoros, se alimentando de detritos que vêm de camadas superiores. Alguns são carnívoros também, né? Carnívoros ou detritívoros. E aí veja só, uma outra característica, gente, é ter boca grande. Então eles geralmente têm um olho, olha, esse peixe aqui, por exemplo, tem um olho, mas é um olho que não é funcional. E apresenta o quê? Uma boca bem grande. Por quê? É difícil de enxergar, então ter uma boca grande talvez facilite comer alguma coisa, né, que ele encontre pelo caminho. E o outro fator que é importante, né? A pressão. A pressão em 2.000 metros de profundidade é muito alta. Seria suficiente, por exemplo, para explodir um animal
que não é, né, acostumado a uma pressão tão elevada. Então quer dizer, como é que esse animal suporta uma pressão tão elevada? Porque a pressão do corpo dele também é uma pressão alta, compensando esse aumento da pressão do ambiente. Então tá aí os peixes abissais, né, uma característica bem importante. E para a gente fechar os biomas, vamos falar dos biomas aí aquáticos relacionados à parte de água doce, e eu chamo de liminociclo, né? Eu posso chamar então de água doce ou ambiente dulcícola. Se aparecer aí, né, vai aparecer no seu material a palavra dulcícola. Ah, professor, o que é dulcícola? É um ambiente de água doce. Rios e lagos, você tem uma água que não é salgada, então a gente chama de água doce. E aí quando a gente fala então do liminociclo, nós temos aqui o menor dos biociclos, é o menor ambiente da Terra. Veja que nós estudamos o epinociclo, que fala da parte terrestre, o talassociclo, que é o maior ambiente da Terra, que fala da água do mar, e nós temos aqui o menor ambiente da Terra, relacionado então aos rios e lagos. E por ser o menor ambiente da Terra, gente, aqui tem uma característica que é o seguinte: comparado com o epinociclo, comparado com o talassociclo, é o que tem a menor biodiversidade. Faz sentido, né? Já que é o menor, tem uma menor biodiversidade em relação aos demais. Apresenta poucos nutrientes, se você pensar principalmente aqui na questão dos rios, por conta da correnteza que vai lavando, né, esse solo, né, e acaba levando esses nutrientes embora. Nós temos aqui, né, então, uma característica de poucos nutrientes em relação ao liminociclo. Aqui eu gostaria que você lembrasse de duas palavrinhas bem importantes. Se aparecer a palavra para vocês aí, água lótica ou água lêntica, vamos pensar, caramba, professor, água lótica, água lêntica. Água lêntica é mais fácil de você associar, não é? Ah, é uma água lenta. Qual água é mais lenta? É água de rio ou de lago? Ah, lógico que a de lago é mais lenta. Então, a água que está associada aos lagos nós chamamos de águas lênticas, enquanto que a água dos rios nós chamamos de águas lóticas. Então, água dos rios são chamadas de águas lóticas, por conta de ter ali uma correnteza, enquanto que a água dos lagos nós temos as águas, são chamadas então de águas lênticas. Maravilha, gente? Então, vem comigo aqui e vamos trabalhar um pouquinho. Sabemos que os biociclos são as maiores subdivisões da biosfera com características próprias. São eles. Então, veja que nós classificamos a biosfera como a parte do planeta que tem vida, dividindo a biosfera em 3 biociclos. O talassociclo, que fala dos mares, o liminociclo, que fala dos rios e dos lagos, parte de água doce, e também relacionado aí ao epinociclo, que é a parte terrestre. Então nós temos os 3 biociclos. Quais são eles, né? O epinociclo, letra A, liminociclo e talassociclo. Letra A já é a alternativa então aí correta. Mais um exercício discursivo agora para a gente aqui responder. Os peixes podem ser, entre outras formas alimentares, carnívoros ou herbívoros. Quanto a essas duas formas de alimentação, carnívoro e herbívoro, né? Como são os peixes marinhos que vivem em grandes profundidades, as famosas regiões abissais? Então, em relação à alimentação, como que são esses peixes? Lembra que a gente comentou que no fundo ali, né, do talassociclo, nós temos então essa região abissal. Esses peixes abissais, nós não temos ali algas, então nós não temos nenhum organismo que faça fotossíntese ali no fundo dos oceanos. Então nós não temos uma produtividade primária ali bruta, né, considerável ali nesse fundo oceânico. Então eles se alimentam de detritos que chegam de camadas superiores, ou eles podem também ser carnívoros. Então presta atenção que eu vou montar aqui vou escrever para vocês a minha resposta aí, ó. Então eles podem ser carnívoros ou detritívoros, porque em regiões abissais não chega luz. E portanto, olha só, não há produtores. Se não há produtores, então eles precisam depender o quê? De uma boa parte dessa matéria que vem de cima, que a gente chama desses detritos que vêm de cima, então que vai servir de alimento para esses peixes de regiões abissais. Legal, meu povo? Tamo aí então, mais uma aula. Até mais!